Olá, tudo bem? Seja bem-vinda e bem-vindo ao Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Vamos juntos conferir os destaques de hoje. Os casos de perda de visão causados por degeneração macular relacionada à idade poderão triplicar nas próximas décadas. Um grupo internacional de cientistas, com participação de um brasileiro, descobriu um novo planeta. Ele é 8 vezes maior do que a Terra e a temperatura pode chegar a 300 graus. E ainda, vamos ver uma história de superação. Uma dentista de 46 anos acabou perdendo a mão por complicações de um câncer de colo de útero muito agressivo, mas conseguiu superar esse capítulo difícil. Tudo isso e muito mais é o que você acompanha a partir de agora no Fatos em Foco. Começo falando da economia ecológica, que passou a atrair um número cada vez maior de pessoas interessadas em ganhar dinheiro sem prejudicar o meio ambiente. E cuidar, é claro, do planeta. Um negócio que em todo o Brasil já está movimentando mais de 100 bilhões de reais por ano. A chamada bioeconomia do conhecimento, que combina inovação, ciência e uso sustentável dos recursos naturais, tem potencial para adicionar entre 98 e 137 bilhões de dólares por ano à economia brasileira, segundo um novo relatório divulgado por organizações empresariais e consultorias especializadas. O estudo projeta esse impacto até 2032, caso o país consiga avançar em áreas estratégicas como pesquisa, desenvolvimento tecnológico e ampliação de mercados sustentáveis. O levantamento destaca oportunidades expressivas nos setores de alimentos, materiais biodegradáveis, agronegócio, saúde e cosméticos, com soluções que vão desde bioplásticos até alimentos de alto valor nutricional, ingredientes funcionais e fármacos extraídos da biodiversidade brasileira. A chamada bioeconomia do conhecimento envolve o aproveitamento de recursos biológicos renováveis para criar bens e serviços de forma sustentável, priorizando práticas que respeitem os biomas e os saberes tradicionais. Para que esse potencial se concretize, o Brasil precisará investir cerca de 15 bilhões de dólares em pesquisa, infraestrutura, regulamentação e inovação nos próximos anos. Os recursos devem vir tanto do setor público quanto de investidores privados. O relatório também alerta para a necessidade de ampliar significativamente o conhecimento sobre a biodiversidade nacional. Hoje, cerca de 30% da fauna e flora terrestre brasileira está suficientemente catalogada, número que cai para menos de 1% no caso de micro-organismos, justamente um dos campos mais promissores para descobertas de alto valor na área da saúde. O setor alimentício desponta como o mais promissor, com capacidade de gerar até 50 bilhões de dólares por ano, impulsionado por tecnologias como fermentação de precisão e reaproveitamento de resíduos agroindustriais. Já a área da saúde, mesmo sendo a que mais recebe atenção em pesquisa, ainda tem um amplo campo a explorar, especialmente com a bioprospecção de plantas medicinais e enzimas. Para viabilizar esse crescimento, o estudo propõe ações como ampliar em 10 vezes o mapeamento genético nacional, multiplicar por 20 o número de startups de bioeconomia até 2032, criar um ambiente regulatório estável, além de integrar políticas públicas, incentivos fiscais e compras governamentais para ampliar o consumo de produtos sustentáveis. Os desastres mundiais provocaram um prejuízo de 742 bilhões de reais no primeiro semestre do ano. Segundo uma resseguradora suíça, o valor é maior do que no mesmo período do ano passado. As maiores perdas foram provocadas pelas tempestades e os incêndios em Los Angeles, nos Estados Unidos. Vamos ver. 135 bilhões de dólares, ou 744 bilhões de reais. Esse foi o valor pago para reparar ou amenizar os prejuízos dos desastres naturais no primeiro semestre desse ano. Comparado ao mesmo período do ano passado, foram registrados 123 bilhões de dólares. Convertendo para a época, chegou a 677 bilhões de reais, devido às perdas com catástrofes naturais. Os números são da resseguradora suíça, a Swiss Re, que classificou as perdas como de uma severidade excepcional. A resseguradora
seguradora suíça fornece estimativas dos custos de desastres naturais e dos valores cobertos pelo setor como um todo. Ela também enfatizou que as despesas geradas por incêndios aumentaram significativamente nos últimos 10 anos, devido ao aumento das temperaturas, períodos de secas mais frequentes e mudanças nos padrões de precipitação. Os incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, resultaram no aumento expressivo das perdas econômicas provocadas pelos desastres naturais, registrando 40 bilhões de dólares em perdas cobertas pelo seguro. Além dos incêndios, os danos também foram agravados pelas fortes tempestades no país, chegando a 31 bilhões de dólares cobertos por seguros. Esse valor não é tão alto quando comparado a 2023 e 2024, e é inferior à tendência de longo prazo, com despesas próximas a 35 bilhões de dólares para as seguradoras. Entre os desastres de grande impacto do semestre, a resseguradora também destacou o terremoto de março em Myanmar, que afetou países próximos como Tailândia, Índia e China. Os valores exorbitantes podem aumentar ainda mais, isso porque o segundo semestre costuma ser mais oneroso para as seguradoras, especialmente por conta dos danos relacionados à temporada de furacões no Atlântico Norte. A Swiss Re fez uma estimativa com base no ritmo que aconteceu os eventos nos primeiros 6 meses. Se os gastos continuarem nessa aceleração, os prejuízos cobertos por seguro podem ultrapassar as projeções fixadas em 150 bilhões de reais, o que chegaria próximo a 830 bilhões de reais para 2025. No sul da Bahia, uma área de Mata Atlântica totalmente degradada foi recuperada e virou símbolo de restauração. O pedaço que fica escondido ali entre os municípios de Grapiúna e Ituberá, a natureza já demonstra sua força e também resistência. Esse é um experimento vivo de reconciliação entre economia e floresta. Em vez de expandir monoculturas ou substituir o verde por pasto, uma empresa multinacional francesa do setor automotivo optou por restaurar ecossistemas, incentivar a pesquisa científica e envolver comunidades locais na preservação ambiental. O resultado é uma área protegida onde mais de 2.700 espécies da fauna e flora já foram catalogadas, algumas inéditas para a ciência, e onde a natureza, ao invés de recuar, avança. A decisão de criar a reserva ecológica nasceu do encontro entre a responsabilidade corporativa e a urgência ambiental. Instalada no sul da Bahia desde os anos 1980 para garantir o fornecimento de borracha natural, essencial à produção de pneus, a empresa identificou a oportunidade de transformar terras à beira do colapso numa área de proteção. O projeto saiu do papel em 2004, no auge das discussões sobre sustentabilidade e do avanço do desmatamento na Mata Atlântica. Desde então, cerca de 4.000 hectares foram isolados para conservação permanente. A região foi escolhida não apenas por abrigar remanescentes florestais significativos, mas por estar inserida em um dos maiores corredores ecológicos do país, o corredor central da Mata Atlântica. Além disso, a reserva conecta fragmentos de vegetação nativa e abriga nascentes que alimentam bacias hidrográficas da região, cumprindo papel estratégico para a biodiversidade e para a qualidade de vida das comunidades vizinhas. Quando a reserva foi criada em 2004, o cenário encontrado estava longe do paraíso ecológico que se vê hoje. A área havia passado por décadas de exploração agrícola e extrativista, com trechos completamente degradados, fauna escassa e sinais claros de desequilíbrio ambiental. Era preciso recomeçar do zero, reflorestar grandes extensões, conter a caça ilegal, restaurar nascentes e preparar o solo para receber novamente espécies nativas. Agora eu falo das cacatuas, que são famosas na Austrália por seu canto estridente, mas pesquisadores revelaram que elas também possuem uma impressionante variedade de movimentos de dança. Vamos ver. Cacatuas são conhecidas mundialmente pela beleza e inclusive pela capacidade de imitar sons como a fala humana. Na Austrália, muitas pessoas consideram esses pássaros uma espécie bastante incômoda, principalmente por seus gritos cacofônicos e agudos. Mas quando não estão usando seus bicos afiados para revirar o lixo, um novo estudo descobriu que muitas cacatuas parecem gostar de mexer suas penas da cauda. Pesquisadores da Universidade Charles Sturt documentaram 30 movimentos de dança diferentes enquanto estudavam várias espécies desta ave. A dança inclui desde movimentos de cabeça até giros corporais com ritmo.
A pesquisa revisou vídeos do YouTube para documentar os comportamentos de dança das cacatuas como animais de estimação em todo o mundo, além de observar as aves no zoológico de Wagga Wagga, na Austrália. O estudo sugere que elas podem sentir prazer e gostar de dançar. O trabalho foi divulgado na publicação científica PLOS ONE. Conhecida como a ave mais travessa da Austrália, o comportamento às vezes barulhento e incômodo das cacatuas de crista amarela é uma fonte constante de fascínio para os cientistas. E olha só, existem mais cães do que gatos nos lares brasileiros, mas apesar da vice-liderança no ranking dos pets, os felinos são meigos e passaram a atrair cada vez mais o bom olhar das pessoas e fazem, é claro, bem à saúde. Hoje é Dia Internacional do Gato. As pessoas se dividem em 2 grupos quando se trata dos felinos. Tem os que gostam e os que não apreciam. Algo diferente dos cães, que têm mais popularidade entre os humanos. Em torno dos gatos há algumas singularidades. Uma delas é o fato de eles dormirem muito. Isso acontece devido à herança ancestral, ou seja, por natureza são caçadores, e também a fisiologia. Os felinos alternam entre os períodos de sono profundo e momentos de alerta, o que permite conservar energia e estar prontos para caçar, ou fugir a qualquer momento. Essa característica faz parte de sua genética. Uma das questões mais comuns de tutores para veterinários é quantas horas um gato dorme por dia. O tempo médio varia entre 12 e 16 horas. Essas informações foram divulgadas na revista Science et Avenir. Em outros estudos, especialistas constataram que a pressão atmosférica e os dias frios e chuvosos também influenciam a duração do sono. Eles são mais ativos ao amanhecer e ao entardecer. Logo, tendem a dormir mais durante o dia e serem mais ativos à noite. O estilo de vida do animal também é determinante. Um gato doméstico com acesso a alimento e água terá um padrão de sono diferente de um gato de rua, que vive em constante alerta e em busca de sobrevivência. A quantidade das horas de sono pode variar com a idade. Filhotes e gatos idosos podem dormir mais do que gatos adultos. Literalmente, eles são os verdadeiros reis da soneca. Sem o menor constrangimento, se enrolam como uma bolinha ou se esparramam em um sofá ou qualquer outro canto confortável. Priorizam o descanso e o bem-estar físico acima de outras necessidades. Mais uma curiosidade científica. Especialistas concordam que dormir na companhia de um gatinho traz inúmeros benefícios. O médico Adnan Qureshi, do Instituto de Acidentes Vasculares Cerebrais da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, identificou que dormir com um gato reduz o estresse, a ansiedade e outros transtornos que afetam o dia a dia. Esses benefícios demonstram que a relação entre os felinos e os humanos vai além de um simples carinho, alcançando também propósitos terapêuticos e medicinais. Os moradores de comunidades estão optando em abrir o seu próprio negócio do que trabalhar com registro em carteira. Foi o que mostrou uma pesquisa do Data Favela. Mais de 17 milhões de pessoas no Brasil moram em favelas. E para grande parte dessa população, empreender é uma opção mais fácil do que ter um emprego com carteira assinada. Apenas 12% discordaram. Esse desejo de ser empreendedor já apareceu no dia a dia das favelas. 36% dos moradores afirmaram que já possuem algum tipo de negócio próprio. Dentro dessas pessoas, um pouco mais que a metade depende apenas do seu empreendimento para se sustentar. Apenas 9% dos donos de negócios disseram que já pensaram em voltar ao trabalho de carteira assinada. E os benefícios sociais entram nesta conta. Segundo o levantamento do Data Favela, 70% dos entrevistados disseram que o dinheiro do Bolsa Família, por exemplo, pode engrossar o orçamento do negócio próprio, que depois de garantir o sustento, pode ser ampliado. O espírito empreendedor chama a atenção, mas também alerta para um aspecto que não deve ser desconsiderado pela totalidade da população. A informalidade acaba custando caro à sociedade em geral. De cada 4 trabalhadores por conta própria, apenas um tem registro formal, como CNPJ ou MEIs. A maioria não faz descontos em favor da Previdência Social. Além de prejudicarem as contas do sistema, que dia a dia tem problemas com os gastos, quando chegar a hora do empreendedor que conseguiu apenas o dinheiro para o sustento da casa, ele também vai entrar na fila para pedir um benefício previdenciário. Os casos de perda de visão causados por degeneração macular relacionada à idade poderão triplicar nas próximas décadas. A triste expectativa está em um estudo publicado na revista científica The Lancet.
Os pesquisadores estimam que o número de pessoas afetadas pela doença no mundo saltará de 8 milhões para 21 milhões e 300 mil até 2050. A degeneração macular relacionada à idade é uma condição progressiva que danifica a mácula, área da retina responsável pela visão central, aquilo que enxergamos à nossa frente, diferente da visão periférica. Esse comprometimento é mais comum em pessoas mais velhas e, em casos graves, pode levar à perda total da visão. Os pesquisadores descobriram que o número de indivíduos com o quadro mais do que dobrou entre 1990 e 2021. O aumento se deve ao envelhecimento e ao crescimento populacional. Por essa razão, mesmo com a quantidade absoluta de casos subindo, a taxa proporcional da doença na população teve uma pequena redução. Caiu 5,5% nesse mesmo período. O estudo publicado na The Lancet Global Health destacou que a melhora nas estatísticas está relacionada à redução do tabagismo, uma das principais causas evitáveis da doença. Aliás, se o tabagismo fosse eliminado, os números projetados para 2050 poderiam cair de 21 milhões e 300 mil para cerca de 19 milhões e 300 mil pessoas. As fases iniciais da degeneração são assintomáticas. Depois de algum tempo, os sintomas mais comuns são a perda da nitidez, com baixa visão de detalhes, e a distorção da imagem. Também são frequentes o embaçamento da visão e a dificuldade em diferenciar cores, o que é considerado um efeito mais tardio. Os especialistas recomendam atenção às diferenças entre a visão de cada olho. Quando há uma diferença mais significativa entre os dois, deve-se verificar o porquê disso estar acontecendo. Para fazer essa comparação, basta tampar um olho com a palma da mão e depois o outro. Os especialistas destacam a importância do check-up periódico com o oftalmologista, já que o diagnóstico precoce da doença possibilita um melhor tratamento e maior chance de manter uma boa visão. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde, baseados em uma meta-análise com números internacionais, sugerem que haja uma prevalência de DMRI no Brasil de 2,2% na faixa etária de 70 a 79 anos e de até 10,3% em indivíduos com 80 anos ou mais. Terrenos que antes eram criadouros de mosquitos da dengue, zika e chikungunya, agora são importantes ferramentas pedagógicas. São hortas que, além de ajudar a alimentação de comunidades, melhoram a alimentação de alunos da rede pública aqui em São Paulo. O projeto da ONG Cidade Sem Fome tem incentivado o cultivo em áreas urbanas. A organização atua desde 2012 em parceria com escolas municipais e estaduais em São Paulo. O objetivo do projeto, segundo o idealizador Hans-Dieter Temp, é enfrentar o que ele entende como os 3 principais problemas das grandes cidades brasileiras: o desemprego, a insegurança alimentar e os impactos das mudanças climáticas. Na sua opinião, a horta nas escolas ajuda a levar a ideia para a comunidade. Quando os pais visitam a escola e conhecem o projeto, muitos se interessam. E quando há excedentes, são montadas sacolas com verduras e enviadas para as famílias. Isso incentiva o cultivo em casa. A ONG capacita profissionais para atuar na manutenção e intermediar a relação dos estudantes com o cultivo. As aulas são em tempo integral. Embora não haja uma disciplina extracurricular específica voltada à agricultura, os professores do ensino fundamental utilizam a horta para contextualizar ou ilustrar conteúdos trabalhados em sala de aula. O interessante, segundo os professores, é como os alunos criam vínculo com a terra. Para Helena Singer, especialista em educação e líder da estratégia de juventude para a América Latina na organização internacional Ashoka, iniciativas como a da horta escolar deveriam fazer parte da rotina de todas as escolas. A rede pública de ensino no Brasil segue na contramão de países com bom desempenho no ranking PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ao priorizar uma educação conteudista e tecnocrática focada em resultados de avaliações. Nos dias atuais, a organização mantém hortas em 57 escolas, com um custo médio anual de R$50 mil por unidade. O principal obstáculo para ampliar o projeto é a falta de previsibilidade financeira, já que a iniciativa depende de financiamento privado. O idealizador do projeto revelou que 32 escolas interessadas em implementar o projeto estão na lista de espera. Metade do orçamento da ONG vem de instituições europeias, onde há maior preocupação com o acesso a alimentos orgânicos em grandes centros urbanos. A outra metade é composta por diversos aportes menores feitos por investidores brasileiros. Tempe acrescentou que a ONG nunca conseguiu investimento da prefeitura ou do governo do estado. Apesar do trabalho ser reconhecido e a ONG participar dos editais, a justificativa é sempre a mesma: falta orçamento.
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação reconheceu a importância de iniciativas da sociedade civil na promoção da alimentação saudável e da educação ambiental, mas afirmou que a destinação de recursos públicos depende de critérios legais e deve ocorrer por meio de editais e termos de colaboração. Já a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo informou que mantém desde 2013 o projeto Horta Educativa, que estimula o cultivo de verduras para uso na merenda escolar. A dieta do lobo-guará, encontrado no Cerrado, deu uma forte indicação sobre o que encontrar de bem nos frutos da região. Naquilo que ele vai atrás, sobram vitaminas que também são boas aí para o ser humano. É um cardápio bem natural. Um estudo publicado recentemente no periódico científico Brazilian Journal, conduzido por pesquisadores em parceria com 2 universidades federais do interior paulista, trouxe novos dados sobre a composição nutricional de frutos típicos do Cerrado brasileiro. A pesquisa surgiu após um levantamento sobre a dieta do lobo-guará, cujos hábitos alimentares levantaram hipóteses sobre o potencial nutritivo dessas espécies para consumo humano. Entre os resultados, frutos como lobeira, agelim rasteiro e abacaxi do cerrado apresentaram alta concentração de proteína, nutriente essencial para a formação e manutenção dos músculos e órgãos. Já o araticume e o caraguatá se destacaram pela presença significativa de carboidratos fundamentais para fornecer energia ao organismo. Os pesquisadores destacam que novos estudos serão realizados para identificar a quantidade de vitaminas e sais minerais presentes nesses alimentos. O objetivo é evidenciar a qualidade e a diversidade nutricional das espécies nativas, incentivar o consumo de frutos do Cerrado, além de valorizar práticas alimentares regionais. Além de contribuir para uma alimentação mais variada e rica em nutrientes, a pesquisa reforça a importância da preservação do Cerrado, um dos biomas brasileiros mais afetados pelo desmatamento, além de estimular práticas sustentáveis de uso dos recursos naturais. E olha só, os homens adoecem mais e vivem menos que as mulheres em quase todos os países e também não procuram os médicos. Foi o que revelou uma pesquisa em mais de 200 países que era para analisar os casos de hipertensão, diabetes e HIV. Os resultados mostram que homens têm taxas mais altas dessas doenças, morrem mais cedo por causa delas e procuram menos o sistema de saúde, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. O estudo aponta fatores sociais e culturais como principais explicações para esse padrão. Normas de gênero, comportamentos de risco e a associação entre doença e fragilidade ajudam a afastar os homens do cuidado com a saúde. Eles costumam fumar mais, negligenciar a prevenção e tendem a minimizar sintomas. No Brasil, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística refletem esse cenário. Em 2023, a expectativa de vida masculina era de 73 anos contra 79 anos das mulheres, uma diferença de quase 7 anos. Os homens também fazem menos consultas de rotina e são mais resistentes a exames preventivos e a tratamentos contínuos. Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 82,23% das mulheres haviam ido ao médico no ano anterior, contra 69,4% dos homens. As consequências dessa resistência em recorrer ao sistema de saúde aparecem nas estatísticas de prevalência das doenças observadas pela pesquisa. Em relação ao HIV e à AIDS, entre 2007 e julho de 2024, 70,7% dos casos no Brasil se deram em homens, segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de dezembro de 2024. Já doenças crônicas como hipertensão e diabetes, embora comuns a ambos os sexos, levaram mais homens a complicações fatais, como infarto e acidente vascular cerebral. Na prática clínica, muitos homens ainda encaram o sistema de saúde como um recurso emergencial acionado apenas em situações agudas, como dor ou lesão.
De cada 10 jovens brasileiros, 2 são analfabetos funcionais. Sabem ler e escrever, mas não entendem nada do que viram. Nesta situação, fica difícil arrumar emprego. Geralmente, têm de 15 a 29 anos de idade e engrossam a geração neném, que não trabalha e nem estuda. Os dados inéditos sobre a relação da alfabetização e a inserção no mercado de trabalho são do Indicador de Analfabetismo Funcional, INAF, de 2024. Levantamento que foi coordenado pela ONG Ação Educativa desde 2001. O indicador considerou 2 níveis de analfabetismo funcional. Absoluto, que inclui aqueles que não conseguem ler palavras ou um número de telefone, e rudimentar, que abrange quem sabe ler e escrever, mas tem dificuldade para entender o que lê ou de fazer contas de adição e subtração. O indicador constatou que, após avançar na redução do analfabetismo funcional, o Brasil estagnou e tem 29% da população de 15 a 64 anos nessa condição. Situação semelhante à que o país tinha em 2018 e ainda uma pior em relação a 2009, quando alcançava 27% dos brasileiros. Embora a maioria dos analfabetos funcionais sejam pessoas mais velhas, o estudo concluiu que tem uma proporção significativa de jovens nessa situação, cerca de 17% dos que têm entre 15 e 29 anos. De acordo com os dados, enquanto 45% dos jovens com alfabetismo considerado consolidado estão empregados, entre os que estão na condição de analfabetismo funcional, essa proporção é de apenas 17%. Nesse segundo grupo, 18% ainda estão em situação mais grave, já que não trabalham nem estudam. Pesquisadores já haviam indicado que a estagnação do indicador nos últimos anos reflete a baixa qualidade da educação brasileira, uma vez que as informações coletadas apontaram uma proporção grande de pessoas que passaram pela escola e, mesmo assim, não foram alfabetizadas. Embora os resultados apontem para a necessidade de ampliação da oferta de educação de jovens e adultos, conhecida como EJA, modalidade destinada para quem não concluiu a escolarização na idade adequada, iniciativas de capacitação pelos empregadores, o país atingiu no ano passado o menor patamar de matrículas de EJA, desde o início da série histórica, em 1996. Segundo o estudo, há ainda desigualdade de gênero e raça. Entre as mulheres jovens com analfabetismo funcional, 42% não estudam nem trabalham, índice muito superior ao dos homens na mesma condição, que é de 17%. Entre eles, 56% estão inseridos exclusivamente no mercado de trabalho, enquanto para as mulheres a responsabilidade com o cuidado de filhos e familiares continua uma barreira significativa, a chamada inclusão produtiva. Além disso, os jovens negros apresentam maior incidência de analfabetismo funcional, correspondendo a 17%, e menor presença no grupo com alfabetismo consolidado, 40%, em comparação com os jovens brancos, que corresponde a 13% e 53%, respectivamente. Um estudo apontou que trabalhar por muito tempo sentado aumenta os riscos de uma morte prematura. Os cientistas chegaram a comparar os riscos com o vício de fumar. Uma pesquisa da Universidade Médica de Taipei, em Taiwan, apontou que pessoas que passam longos períodos da jornada de trabalho sentadas correm maior risco de morte prematura. O estudo se junta a outros que consideram o sedentarismo como o mais importante problema de saúde da atualidade, chegando a ser comparado com o risco de fumar. Os pesquisadores analisaram as informações de mais de 480 mil pessoas ao longo de 2 décadas, com foco em como elas passavam suas jornadas de trabalho e hábitos para manter sua saúde física. Durante esse período, cerca de 26 mil pessoas que participavam do estudo morreram. Entre elas, 57% ocupavam cargos que as faziam passar a maior parte do dia sentadas. Segundo os resultados, os voluntários que não se movimentavam durante suas jornadas tinham 16% a mais de risco de sofrer uma morte prematura. As chances de morte por doenças cardiovasculares foi de 34% maior para esse grupo. As pessoas que têm uma rotina híbrida, ou seja, que alternam entre ficar sentadas e se movimentarem no trabalho, não apresentaram um risco de morte aumentado.
De acordo com os pesquisadores, o risco de morte prematura e o desenvolvimento de doenças cardíacas pode ser evitado com 15 a 30 minutos de exercícios vigorosos por dia. Os autores do trabalho defendem mudanças na rotina de trabalho para melhorar a saúde dos profissionais, como pausas mais frequentes, áreas de trabalho designadas para atividades físicas e benefícios de inscrição em academias. No dia 6 de agosto, fez 80 anos que uma bomba atômica foi lançada pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. 3 dias depois, o alvo foi Nagasaki. Para marcar a data, começou em São Paulo uma exposição sobre a tragédia que sempre mereceu um momento de reflexão. A mostra, que fica em cartaz até o dia 31 de agosto, busca não repetir aqueles erros que não deveriam nunca mais acontecer, especialmente para as novas gerações que não têm a dimensão do que os ataques significaram. Um dos destaques da exposição é o convite para que o público participe da confecção de tsurus, tradicionais origamis de pássaros que simbolizam a paz na cultura japonesa. A crença diz que dobrar 1000 deles pode realizar um desejo. Os origamis feitos pelos visitantes no Brasil serão enviados ao Parque Memorial da Paz, em Hiroshima. A tradição do tsuru como símbolo de paz foi imortalizada pela história de Sadako Sasaki, uma menina de 12 anos que morreu vítima da radiação da bomba. Em sua luta pela vida, ela dobrou mais de 1000 pássaros de papel. Um desses tsurus originais, um artefato de grande poder simbólico, foi emprestado para a exposição e está em exibição. Outra parte impactante da mostra é uma instalação artística de Mari Kanegei que simula um jardim suspenso de oleandros brancos. A obra é uma referência à resiliência da vida. Após o ataque em Hiroshima, acreditava-se que o solo ficaria infértil por décadas, mas os oleandros foram as primeiras flores a desabrochar na terra devastada. A exposição também conta com desenhos sobre a paz feitos por crianças, um poema de uma sobrevivente e fotografias atuais das 2 cidades japonesas. O grupo sul-coreano Hyundai, o segundo construtor naval do mundo, busca conquistar o primeiro lugar mais uma vez com a plantação de robôs e a contratação de trabalhadores estrangeiros. Vamos conferir. A Hyundai Sanho está oferecendo os ambientes práticos para os testes. A HD Hyundai Robotics, por sua vez, contribui com sua experiência em automação industrial, validando o desempenho dos robôs e fornecendo dados técnicos importantes para o aprendizado das máquinas. Esses dados incluem trajetórias de soldagem e padrões de comportamento necessários para operações precisas e seguras. A integração entre os sistemas está sendo monitorada de perto para garantir que os robôs atendam aos padrões exigidos na indústria naval. A parceria foi anunciada oficialmente em junho, durante a Feira Automática, realizada em Munique, na Alemanha. O evento é um dos maiores do mundo no setor de automação e robótica. A demonstração reforçou o interesse crescente da indústria pesada em robôs autônomos. Os responsáveis pelo projeto destacaram a escassez de mão de obra qualificada, como uma das razões para investir em soluções automatizadas. De acordo com o comunicado da Neura, os testes em andamento buscam validar o uso de robôs para ampliar a produtividade e a segurança no setor. A empresa afirma que a colaboração entre as 3 companhias permitirá criar um modelo eficiente de integração entre humanos e máquinas. Os robôs da Persona AI serão voltados para atividades de soldagem em ambientes adversos, onde hoje são necessários trabalhadores com alta resistência física e técnica. A meta é reduzir a fadiga humana, aumentar a produtividade e reforçar a segurança nos estaleiros. Os sistemas estão sendo desenhados para soldagem precisa, com operação autônoma. A construção será feita com base em inteligência artificial e materiais robustos, capazes de suportar as condições encontradas no setor naval. Um grupo internacional de cientistas, com participação de um brasileiro, descobriu um novo planeta, bem longe do nosso planeta, e ele tem 2 detalhes bem diferentes. É 8 vezes maior do que a Terra e a temperatura pode chegar a 300 graus. Vamos ver. De acordo com uma publicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o planeta tem 8,4 vezes a massa da Terra e está muito mais próximo. Cerca de 0,0, 5 vezes da Gliese 410 do que nós estamos do Sol.
por conta desta proximidade, tem temperatura média de cerca de 300 graus Celsius e, enquanto levamos 365 dias para completar um giro completo de órbita, ele leva apenas 6 dias. O estudo foi publicado na revista científica Astronomy e Astrophysics no início de agosto e integra o Spirow Legacy Survey, um programa franco-canadense de observação astronômica. A descoberta foi realizada com o espectrógrafo Spirow, um instrumento instalado no Havaí que dispersa a luz de um objeto para que este possa ser analisado posteriormente. Depois, houve ainda uma confirmação com o apoio do espectrógrafo SOFIE, no sul da França. Os cientistas ainda analisam a possibilidade de haver mais 2 planetas, com períodos orbitais de 3 e 18 dias, em torno da Gliese 410. Se confirmados, tornarão a região ainda mais interessante para estudos sobre formação de sistema solar. E agora vamos ver uma história de superação. Uma dentista de 46 anos acabou perdendo a mão por complicações de um câncer de colo de útero muito agressivo. Mas conseguiu superar esse capítulo difícil e recomeçou a vida com o uso de prótese biônica. Uma dentista de 46 anos perdeu a mão esquerda após enfrentar um câncer de colo de útero. O câncer em estágio avançado foi descoberto em 2021. Thaís Nogueira enfrentou um quadro grave de sepse, uma reação descontrolada do corpo a uma infecção, que pode danificar órgãos e tecidos e, em alguns casos, podendo levar à morte. Após um acesso feito no braço esquerdo e altas doses de noradrenalina, o medicamento comprometeu a circulação nas extremidades. E devido a essas complicações, Thaís precisou amputar a mão esquerda após a necrose do tecido. Atualmente, ela lida com a metástase do câncer e usa 2 próteses para continuar atuando como dentista e influenciadora digital. De acordo com especialistas, no caso da Thaís, as metástases atuais são originárias de células do colo de útero que migraram e se multiplicaram em outros órgãos, mantendo as características iniciais. O tratamento é considerado paliativo, para melhorar a qualidade de vida do paciente, aliviando os sintomas da doença. Após quase 20 anos de carreira consolidada como dentista, ela transformou a dor em recomeço. Thaís encarou uma reabilitação com o uso de uma prótese biônica. O aparelho devolveu a autonomia perdida e autoestima. Com o auxílio de um engenheiro, ela conseguiu a primeira prótese feita em resina e conseguiu voltar à rotina no consultório odontológico aos poucos. A prótese biônica veio após conseguir o valor de R$150 mil com a ajuda de uma vaquinha online. E a terceira prótese veio por uma decisão judicial com cobertura do plano de saúde, avaliado em R$350 mil. Para se readaptar, ela passou por um treinamento intenso com uma equipe multidisciplinar. Atualmente, Thaís utiliza 2 próteses no dia a dia, uma para procedimentos que exigem mais força e precisão e outra para procedimentos mais delicados que exigem mais sensibilidade. O Fatos em Foco fica por aqui. Para rever qualquer reportagem desta edição, não deixe de acessar as nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até mais!